Hoje um pouquinho de Drupal. Eu vou falar mais especificamente sobre uma área do Drupal que se chama Site Building. É uma palestra bem introdutória para quem está querendo conhecer um pouco do Drupal, para quem já conhece, mas está querendo saber um pouquinho mais sobre essa parte. Ela não envolve nada de código, ela é uma parte mais de gerenciamento de conteúdo, criação de conteúdo, como usar a ferramenta mais como um SMS, menos como um framework, né? Então a gente não vai ver coisa de código como nas outras apresentações. Vamos só ver o básico, vamos instalar o Drupal e vamos usar ele com as coisas que ele já nos fornece inicialmente. O que é Site Building? Site Building é nada mais do que configurar o Drupal para se ter um site. Então você vai criar os tipos de conteúdo daquele site, por exemplo, seção de produtos, seção de cases, enfim, notícias, criar as categorias do site, configurar alguma coisa de tema. Então tudo isso dentro da área administrativa que o Drupal te fornece. Então tudo que envolve isso é chamado ali na comunidade Drupal de Site Building. É uma parte que não envolve código, não envolve CSS na parte de front-end. Ela está entre o código e o front-end. E é isso que a gente vai ver hoje. Eu vou continuar aqui, sentado, porque a gente vai fazer algumas coisas mesmo na prática. E a gente vai acompanhando. Oi. Bom, aqui vamos para os primeiros passos. A gente vai baixar o Drupal, a gente vai ter que ter um banco de dados criado e depois a gente vai acessar pelo browser e seguir na instalação, tá? A princípio a gente vai partir do pressuposto que você já tem um ambiente, né, configurado com PHP rodando, né, algum banco de dados, MySQL, Postgres. E a gente vai partir desse ponto, da parte mais do Drupal em diante, tá? Essa aqui é o Drupal.org, onde vocês vão conseguir baixar o Drupal, baixar módulos, baixar temas, tirar dúvidas também, ver problemas, né, com a comunidade. Aqui em Download Extend, a gente tem como baixar a versão atual, a versão mais recente, a gente está no 8. Dá para pegar outras versões, a versão 7. Aqui dá para ver baixar distribuições, baixar temas, baixar traduções. Basta a gente fazer o download aqui da versão 8. Ela vai vir compactada, você descompacta a pasta, coloca no seu servidor e acessa o endereço pelo browser. Eu já baixei, tá? Tá aqui, Drupal 8. E acessei aqui no browser a pasta no meu servidor e a gente vai ver, a primeira coisa é a tela de instalação. Eu já tenho ela instalada, eu vou mostrar aqui para vocês e vou fazer em inglês, para a gente não ter que esperar ele baixar as traduções, tá? Mas em português é o mesmo processo. Ele vem com duas opções de profile inicial, Minimal e Standard. Se vocês baixarem alguma distribuição, alguma coisa assim, e colocar na pasta de profiles, ele vai aparecer outras opções para vocês instalar com algumas coisas prontas. Por exemplo, tem o Commerce, que é uma distribuição bem conhecida. Então, na hora de instalar, tu instala como Commerce, ele já vem com todos os recursos para fazer um site de e-commerce, por exemplo. Aqui a gente vai usar a versão Standard. Aqui você já tem que ter criado esse banco previamente, né? Já tem que ter, vocês vão passar só o nome dele, por exemplo, aqui, e os dados de usuário e senha do banco de dados de vocês.
Ele não vai criar isso na hora se não tiver. Ele está instalando agora os módulos que vem com o core do Drupal, tá? Ele já vem com várias ferramentas e a gente pode estender elas baixando módulos contribuídos lá no site do Drupal.org. Vou deixar aqui pra gente só ver o restinho da instalação. Depois a gente segue com a versão que já está toda instalada. Essa opção aqui de instalação, a gente também pode instalar ela pelo terminal também. Tem uma versão com... A gente viu nas outras palestras ali de Drush e console. A gente também tem uma versão até mais rápida, né, de instalar. Pela linha de comando ele instala um pouquinho mais rápido do que pela versão pelo browser. Aqui ele pede algumas coisinhas, o e-mail, o nome do site, o usuário principal, tá? Esse é o usuário 1, ele vai ter permissão full dentro do Drupal, né? Depois a gente pode criar outros usuários com outros perfis, mas o usuário 1 ele tem uma autonomia maior. E aí a gente finalizou a instalação, já tem um inicial aqui de um projeto, tá? Ele já vem com um tema do site e um tema administrativo. São dois temas distintos, tá? E aqui a gente finalizou a instalação. É bem simples. Bom, eu vou continuar aqui. Eu baixei alguns módulos e algumas coisas e deixei já uma instalação igual a essa pronta. Essa aqui, tá? Visual 17. A gente vai continuar daqui, tá bom? Então a gente já baixou, já tinha um banco e fez a instalação. Vou falar alguma coisinha de tema, tá? O Drupal, como a gente viu ali, ele vem com dois temas, tá? E ele vem com 7, que é o tema administrativo. Quando você está na área administrativa, esse é o tema. O Bartik, que é o tema visual do site, tá? E além desses ali, vocês têm uma variedade de temas, tanto administrativo como temas para o site. Vocês podem baixar gratuitamente no Drupal.org. E vocês podem fazer os temas custom de vocês, né? Seguindo o padrão ali, vocês criam um tema e fazem o seu próprio tema, tanto para a área administrativa como para o site em si, né? A gente vai trabalhar aqui hoje com esses temas padrões, tá? A gente não vai usar nenhum diferente. Regiões. A gente instalou aqui nosso Drupal e as coisas todas aqui que a gente está vendo, a busca, ferramentas, essa parte aqui, a logo, todas essas coisas ficam em regiões e quem implementa as regiões é o tema. Então cada tema pode implementar regiões diferentes para disponibilizar as suas coisas. Aqui tem um exemplo de regiões.
Como a gente pode ver aqui, a gente tem nesse tema que a gente está vendo agora, né, que é esse azulzinho do Drupal, o Bartik. Só aqui na parte do topo, aqui do header, a gente tem 3 regiões para a gente estar botando as nossas coisas. Aqui na área de conteúdo tem mais algumas regiões. Lá no fim aqui a gente tem a sidebar first, sidebar second, para a gente posicionar coisas, menus, blocos. E é isso aí que a gente usa para construir os elementos que vão compor o site. Cada tema pode ter regiões diferentes. Esse aqui tem essa quantidade. Se a gente instalar um outro, vai ter regiões diferentes. Elas não são sempre iguais. Vamos agora ver blocos. Tá? Vamos supor aqui que a gente estivesse fazendo aqui, nesse exemplo, o site do Fizzly, por exemplo. A gente consegue aqui, inicialmente, nesse tema aqui, ele dá algumas configurações para a gente fazer, sem precisar necessariamente entrar na parte de front-end, de CSS. Aqui em aparência, a gente vê os temas que a gente tem. Aqui a gente tem um tema que eu baixei, tá? Depois no fim eu vou mostrar para vocês. A gente pode configurar algumas coisas do tema. Por exemplo, aqui a gente pode mudar a cor do topo, por exemplo. Aqui embaixo a gente vê como é que está ficando. Vamos supor aqui a gente queira deixar dessa cor. No rodapé também, deixar mais semelhante com o Drupal. A gente queira trocar aqui a logo, a gente pode fazer isso aqui sem precisar mexer em nada. Vamos supor que a gente queira usar a logo aqui do Fizzly ali. Algumas informações aqui de ícones, status, foto na parte de usuários. A gente pode dizer se a gente quer que apareça ou não. Vamos salvar aqui para ver o que já mudou. Então a gente já fez algumas mudançazinhas aqui, sem precisar saber de front-end. Claro que se a gente estiver fazendo um projeto mais específico, a gente vai precisar fazer um tema específico, né? Aqui a gente vai só dar uma ideia do que a gente pode fazer. Por exemplo, aqui a gente tem blocos. Aqui no Drupal 8 a gente tem essas edições rápidas. A gente consegue editar os blocos. Todos isso aqui são blocos que podem ser conteúdo ou um menu, outras coisas. E todos eles têm também configurações, como por exemplo o nome do site, slogan. Vamos supor que eu não queira exibir, eu salvo aqui no bloco, ele tirou aquele texto aqui do lado já. Então aqui em estrutura, bloco, a gente tem todos os blocos que estão posicionados nas regiões do nosso tema aqui. E a gente pode tirar bloco, acrescentar blocos novos, ou adicionar um bloco custom. Por exemplo, aqui no footer, a gente tem algumas informações. Aqui a gente tem a busca. Vamos supor que a gente não queira a busca, a gente pode remover ela da região. Ou então adicionar um bloco novo. Por exemplo, aqui, ó, eu posso adicionar um bloco customizado, dar um título aqui. E colocar aqui a informação que eu quero de texto, adicionar uma imagem, enfim, configurar esse bloco. Opa. E aí opa, onde é que tá footer? Eu criei o bloco, mas não adicionei ele. Aqui, ó. Ele tá aqui, o bloco que eu criei, personalizado. Eu disse que eu quero que ele apareça aqui
nessa região aqui, footer. Vou salvar. E apareceu aqui o meu bloco customizado de acordo com o tema, né, com o layout desse tema. Então, os blocos servem basicamente para isso, para criar pedaços de código ou de elementos visuais do nosso projeto. Ele pode ser desse formato customizado, como a gente fez agora, ou ele pode vir de algum módulo, né? Módulos podem fazer alguns blocos dinâmicos, né? Que trazem conteúdo não estático. Como, por exemplo, os últimos posts do Twitter, pode ser um bloco customizado que a gente queria que aparecesse na sidebar. Então isso pode vir do módulo ou pode ser uma coisa que a gente adicionou estaticamente. Os módulos. A gente tem uma infinidade de módulos para várias coisas, tanto para melhorar recursos ou coisas como adicionar um slider ou alguma funcionalidade que a gente precise e que não venha por padrão. A gente pode fazer o download desses módulos para estar adicionando melhorias ao Drupal, né? Aqui no menu Extend a gente tem os módulos do núcleo do Drupal que vem com ele, que faz parte do core. Alguns não vêm habilitados, a gente pode habilitar módulo para estatística, para log, aqui de BigPipe também, que veio agora no Drupal 8. Eu botei aqui alguns módulos, como esse aqui, Display Switch, que melhora a formatação dos elementos de conteúdo. E o Libraries, que a gente usa para bibliotecas de plugins, para ele carregar. Por exemplo, se a gente instalou o módulo de slider, muitos deles dependem desse módulo Libraries, porque precisa de algum plugin de jQuery atrelado ao módulo, e esse Libraries cuida de dizer qual biblioteca tal módulo vai precisar. Então eu habilitei eles, cliquei em instalar, e aí ele vai instalar esses módulos novos. Aqui ele instalou 3 módulos. Ó. Por exemplo, esse layout plugin eu não tinha marcado, mas como ele é uma dependência desse outro, ele instalou automaticamente para mim. Então a gente precisa basicamente escolher o módulo que a gente está precisando, colocar aqui na nossa pasta do site e depois habilitar ele aqui para a gente poder começar a usar ele. A gente também tem aqui os vocabulários, os termos, que a gente consegue categorizar as coisas, tá? Aqui na parte de estrutura também, a gente tem aqui taxonomia. Por exemplo, aqui a gente tem uma taxonomia, um vocabulário de tags, por exemplo. E aqui a gente não tem nenhum termo. A gente poderia adicionar, por exemplo, Fizzly, Drupal. E aí a gente cadastrou alguns termos nesse vocabulário de tags, e a gente poderia usar esse vocabulário na criação de uma notícia, e ele ia aparecer essas tags para a gente adicionar na notícia, por exemplo. Outro exemplo aqui, a gente pode criar um novo, né? Vamos supor que a gente vai ter uma seção aqui que vai ser os palestrantes do Fizzly. E aí a gente tem algum vocabulário aqui de dias, por exemplo. Ou salas também. E aí a gente vai categorizar todas as palestras pelas salas e vai poder filtrar também por esse filtro. Por exemplo, vamos supor que seja salas. E a gente queira adicionar aqui. A gente consegue depois gerenciar esses
termos com os conteúdos. Basicamente ele é usado para essa finalidade. A gente vai dividir algum conteúdo como categorias de notícias, ou então alguma coisa que a gente precise diferenciar, como aqui no caso das salas, né? A gente vai ver melhor como o uso disso mais um pouquinho aqui pra frente. Tipo de conteúdo. Para o nosso site ter alguma coisa, a gente precisa ter conteúdo nele. Então, aqui na seção conteúdo a gente tem os conteúdos. A gente não tem nenhum conteúdo cadastrado. Aqui em estrutura a gente vai ter os tipos de conteúdo também. Opa, aqui é comentário, tipos de conteúdo. Aqui a gente tem artigo e página básica. A gente pode criar quantos tipos de conteúdo a gente quiser. Por exemplo, conteúdo palestras. Aqui tem algumas opções aqui. Opção de exibição, se a gente quer algum menu. Depois que a gente cria um tipo de conteúdo, a gente pode dizer quais campos que aquele conteúdo vai ter na hora que a gente for cadastrar ele e adicionar os campos. Então, por exemplo, aqui ele vem por padrão esse campo de corpo, né, do conteúdo. A gente poderia adicionar aqui um campo, por exemplo, da sala, que a gente criou aquele termo, né? Então aqui ele tem alguns campos de referência, ele tem os campos básicos, booleano, data, e-mail, listagem, os de referência, por exemplo, referência de algum termo. Então aqui eu estou adicionando, por exemplo, tags. Opa. Eu posso adicionar aqui um campo, por exemplo, de lista. A gente pode ter listagem de inteiro, de decimal, de número. Arquivos de imagem também, se a gente quiser fazer um upload de uma imagem, como por exemplo a foto do palestrante. Aqui a gente pode configurar algumas coisas sobre um texto de ajuda, o tamanho mínimo ou máximo, né? A resolução, tamanho e peso. Você vai ter alt obrigatório. Depois que a gente configurou os campos, a gente vem aqui em adicionar conteúdo. Ele vai aparecer aqui, daí a gente vai poder cadastrar um conteúdo. Por exemplo, aqui os dados aqui do palestrante, por exemplo. As tags. Ele já autocompleta aqui com as tags que a gente cadastrou nos termos. A foto que a gente configurou. A sala lá, ele está buscando no nosso vocabulário de salas, né? E aí ele já criou aqui uma página para essa palestra. A gente tem mais uns 5 minutos, eu vou dar uma adiantadinha pra gente não perder aqui uma parte interessante, que é views. Views a gente pode criar umas páginas de consulta ao banco.
de uma forma bem prática. Por exemplo, vamos supor que a gente queira ter uma página aqui dos palestrantes, com todos os palestrantes. A gente tem que fazer uma consulta ao banco e trazer isso, tratar, né? Trazer todos os campos desse campo. E o Views, que era um módulo e agora faz parte do Drupal, ele vai facilitar bastante nessa hora. Por exemplo, aqui vamos criar a página de palestrantes. A gente diz aqui, eu quero exibir o quê? Ele vai trazer todas as opções, arquivos, conteúdos, termos. Por exemplo, eu quero trazer conteúdo do tipo palestras, ordenar pelo título. E quero criar uma página chamada palestrantes. O endereço dela vai ser /palestrantes. Eu quero que tenha 10 itens por página. Quero que crie um link no menu, no main navigation, por exemplo. Ele vai trazer todos os menus que a gente tem. Salvar e editar. Aqui ele vai trazer várias opções aqui, como por exemplo, eu quero que ele traga o conteúdo com o tipo de visualização teaser, uma lista sem formatação. Então ele trouxe aqui, já está mostrando mais ou menos o que ele vai trazer. Vou clicar em salvar. E aqui ele já adicionou um item palestrantes no meu menu, que está trazendo só a minha palestra, né? Eu vou adicionar mais uma aqui rapidinho pra gente ver. Opa. Agora ele está trazendo 2 palestras. A gente pode fazer algumas modificações nessa views também, na forma que ela traz. Ela está trazendo ali uma lista, uma embaixo da outra, com LLI. Aqui ela, vamos editar. A gente pode mudar aqui. Ela pode ser uma tabela. Eu vou botar aqui no formato grade. Vamos botar aqui 3 colunas, por exemplo. Vou salvar. Ele já vai trazer elas aqui uma do ladinho da outra. Outra coisa bem interessante aqui é quando a gente vai num tipo de conteúdo, a gente pode formatar a exibição desse conteúdo. Ali ele está trazendo daquela forma. Tem o default, que é a página quando a gente clica no conteúdo, a gente entra na página daquele conteúdo e tem o teaser, que é quando ele é listado em algum lugar. Eu vou dar uma mudada aqui. Eu mostrei aquele módulo que eu habilitei, Display Switch. Quando eu habilito ele aqui, ele dá essas opções aqui, ó. Vamos supor que eu quero exibir em 2 colunas o layout dele. Com esse módulo Display Switch, ele agrega essas funcionalidades. E eu consigo, por exemplo, dizer que aqui, ó, na coluna da direita eu vou ter o título, e na da esquerda eu vou ter a foto. Aqui eu vou ter o link, por exemplo, eu não quero. Então eu vou ter a foto aqui na direita. Eu consigo ainda especificar aqui qual o tamanho dela. Esses tamanhos também é configurado, a gente pode adicionar outros tamanhos. Ele vai dar o crop e o resize. Vou salvar aqui que a gente tem mais um minutinho só. E aqui ele já fez uma visualização um pouquinho melhor do que estava antes, com a fotinho, o nome e a descrição aqui, limitada com alguns caracteres. É isso. Não tinha muito mais coisas pra gente ver, mas com esse 30 minutos é pouco, né, pra gente ver todas as coisas. Eu tinha feito aqui que eu não deu para fazer tudo isso aqui agora nos 30 minutos. Eu tinha adicionado um slider, por exemplo, feito umas notícias, né, um outro tipo de conteúdo chamado notícias, que eu mandei ele aparecer na home também com uma views. Então tinha colocado aqui as informações do footer, por exemplo,
Tinha feito uma página de inscrições aqui também, usando o CK Editor só, com as informações. Tinha uma página de palestrantes também, que nem a gente fez agora. Então, a gente consegue fazer muita coisa sem precisar, né, se envolver muito no código ou no tema. Essa era a ideia que a gente queria passar, né? E meu tempo acabou, acho que era isso. Obrigado.